Vamos abrir a nossa escritura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 28. A parábola dos dois filhos. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo e, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Até aqui. Irmãos, o Senhor contou uma história que mostra para nós um ensinamento, que traz a nós uma verdade a qual nós precisamos observar, porque é para a instrução de todos os filhos de Deus. Havia um pai. Este pai, para nós, é a figura do nosso Deus, do nosso Pai eterno. E o pai disse ao filho, aqui está escrito que ele disse ao filho, ele não falou ao estranho, porque pode ser que se aquele pai, sendo um dono de vinhas, conversasse com um estranho, a sua palavra seria diferente. Talvez o combinado entre o pai e o estranho seria diferente. Mas ao filho, o pai ordenou: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Nós somos filhos e o nosso Pai, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, tem determinado a nós que trabalhemos, que façamos, que realizemos. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Aquele primeiro filho disse: Eu não quero. Mas ele se arrependeu e foi. Já o segundo filho, o pai falou de igual modo, quer dizer, determinou que ele fosse trabalhar e prontamente ele disse: Eu vou, Senhor. Alegremente, com facilidade, disse que iria, mas não foi. Então o Senhor pergunta para nós. Pode ser que ele esteja fazendo esta pergunta a cada um de nós. Quem foi o mais sensato? Quem cumpriu a vontade do Pai? Aquele que trabalhou, sim, é óbvio, porque ele realizou, ele trabalhou. Anteriormente eram palavras: não vou e foi, vou e não foi. Mas o que importa é a obra, o trabalho. A seguir, o Senhor vincula esta parábola às meretrizes e aos publicanos, dizendo que eles entrariam primeiro no reino. Mas por que as meretrizes e os publicanos? Primeiro precisamos entender que não são todas as meretrizes e nem todos os publicanos, mas as meretrizes e os publicanos que se arrependeram. Por que se arrependeram? Porque creram na palavra, acreditaram em Deus, na anunciação da palavra do Senhor. Esta é a obra, este é o trabalho que devemos realizar. A obra da nossa fé, o nosso trabalho, o nosso arrependimento. O arrependimento é um fruto, irmãos, é uma obra da fé, porque o apóstolo Tiago, ele disse que a fé produz obra.
mas a consequência daquele que crê é de trabalho, de edificação, de realizações. Costumamos afirmar: eu creio, eu tenho fé, mas eu tenho uma obra que testifique estas minhas palavras? Porque se eu afirmar que tenho fé, mas não tenho nenhuma obra, é como se eu respondesse para o meu pai: simplesmente eu vou. São palavras apenas. Palavras podem ser mortas, sem significado, não edificam. A nossa fé precisa ter uma demonstração através do arrependimento, através da realização do bem em nossa vida, da modificação. E de que forma eu faço isso? Transformando a minha vida, crendo neste que fez o chamamento, que é Deus, o Senhor nosso. E quem representa o Senhor para nós, irmãos? Os anunciadores da palavra, que dirigem a palavra a nós e nos chama para participarmos do reino. Nós precisamos estar atentos, porque o anunciador, em nome de Deus, nos chama, mas o inimigo de Deus conta mentiras a nós e nós damos ouvido ao inimigo de Deus. Aquele que nos chama e prontamente respondemos: vamos, muitas vezes, depois, ao invés de ouvir a palavra sensata do homem de Deus, do representante de Deus, nós ouvimos o inimigo falar, trazer desânimo ao nosso coração, ou então apontar algum defeito daquele que está nos chamando, e a nossa vida permanece um marasmo. Não há uma edificação, não há uma realização. O momento é grave. A sociedade passa por uma crise muito acentuada. Podemos ver em pouco tempo o caos à nossa volta. Já estamos vendo sinais. Agora é preciso ter fé, é preciso acreditar, dar ouvidos à palavra de Deus e olhar para a semana que passou. Eu fiz alguma coisa, eu estive com Jesus. Este é o papel de todos nós, filhos e filhas do Senhor. Que Ele nos abençoe e abençoe o pastor José, que vai proferir a palavra deste dia. O pastor Joel, que ministrou a exortação desse dia, ele diz que nós temos que ter muito cuidado com o inimigo quando nós somos chamados para a palavra do Senhor. Porque Satanás, ele é o grande obstáculo. Ele é acusador. Ele quer dizer ao seu coração que as pessoas que estão te chamando não são sérias o suficientes para que você mereça este chamado. Nós temos que estar atentos a isso, porque a igreja de Cristo é um lugar onde os pecadores se reúnem. Existe uma concepção hoje no meio evangélico bastante equivocada de que a igreja é um lugar de pessoas que são purificadas e que foram escolhidas especialmente para estar na casa do Senhor. Pessoas que se acham salvas, dotadas de virtudes que com certeza elas não têm. Mas nós podemos dar uma resposta adequada ao diabo, se nós nos lembrarmos que o Filho de Deus, ele disse que veio ao mundo para se entender com os enfermos da alma. E se nós entendermos que a casa de Jesus é um lugar onde os pecadores
se reúnem, nós vamos entender que os pregadores, os pastores também são pessoas que lutam com as suas próprias forças e com as forças de Deus para vencer os arrastamentos. Eles não são diferentes das outras pessoas, mas eles são anunciadores de boas novas. Boas novas que estão nas Escrituras Sagradas e que vieram para o bem de todos nós. Vamos responder ao diabo. Quando ele acusar um irmão, dizendo que o irmão ele é imperfeito, ou que ele cometeu este ou aquele pecado, vamos dizer ao diabo: nós estamos na casa do Senhor e todos procuram ardentemente, com todas as forças dos nossos corações, a salvação das nossas almas. Amém? Vamos dizer não ao diabo quando ele vier colocar uma dúvida no nosso coração. Ele quer que a gente continue envolvido com ele nesse mundo de perdição. Nós estamos numa sequência aqui de conceitos que vêm sendo ministrados, acompanhando o pensamento do apóstolo Pedro. Eu queria fazer mais algumas reflexões com a igreja. Eu peço que abram aí na primeira carta do apóstolo, capítulo 4. Nós vamos falar um pouco sobre o alerta que o Espírito vem dando ao povo de Deus. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 4. Nós vimos na última preleção que Pedro, ele diz que nós somos peregrinos, forasteiros no meio de uma geração perdida, corrompida e que não tem qualquer interesse pelas coisas do Senhor. Pedro disse também que nós precisamos de fazer um grande esforço para combater os nossos arrastamentos. Ele diz que há um espírito que conspira contra os nossos interesses espirituais. Há um verdadeiro conflito entre os interesses da carne e os interesses do espírito. E como nós vivemos num mundo que só trata das coisas carnais, das coisas temporais, ignorando totalmente as coisas do espírito, nós vivemos num ambiente desfavorável em todos os sentidos. A atmosfera no mundo, ela piora a cada dia, irmãos. A atmosfera física, nós já sabemos, mas a que mais interessa a nós é a atmosfera espiritual. É um ambiente de energias, aonde nós estamos mergulhados. É um ambiente onde os maus espíritos exercem com facilidade influência sobre o nosso pensamento e podem nos arrastar para fazer coisas que com certeza não convêm. O apóstolo Pedro, aqui na introdução do capítulo 4, ele fala da necessidade de nós padecermos, de nós passarmos por provas, por desafios e dificuldades. Existe um pensamento também distorcido de que a igreja é um lugar onde nós vamos para que a gente passe a ter uma vida boa. Uma vida sem dificuldades. Todos os males, todos os tormentos desta vida terrena
são creditados ao Satanás. Mas nós que somos espirituais, precisamos compreender as coisas com um pouco mais de clareza, porque também o mal tem o seu papel. E se nós ficarmos entregues somente à vida sem dificuldades, com toda certeza nós nos perdemos em nós mesmos, nos nossos arrastamentos. O apóstolo faz aqui a abertura do capítulo 4 dizendo que Cristo, ele padeceu e não por causa dele, mas ele passou por uma grande tribulação por nossa causa. Nós temos que entender estas coisas e saber que ele comprou a nossa vida. Ele adquiriu direito sobre a nossa vida de pecados, para que pudesse nos livrar daquele que nos mantinha servos das coisas equivocadas. Jesus pagou um bom preço por nós. Já que Cristo padeceu por nós quando esteve na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Se nós tivermos a firme convicção de que as nossas dificuldades, assim como as dificuldades de Cristo, que foram muito maiores, que elas nos são dadas por Deus para o nosso crescimento, com toda certeza nós nos desviaremos do caminho do pecado. Irmãos, não dá para entender a vida de um crente mergulhado nas coisas erradas. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que quando nós encontramos Jesus, ele nos dá uma vida nova. E se isso não acontece, nós não encontramos com Jesus. E Jesus, eu afirmo sempre, é a luz do mundo. E você não pode andar no escuro. Se eu ainda não consegui a luz do mundo, se eu ainda estou vivendo em pecado, eu preciso conversar comigo mesmo. Eu preciso perguntar para mim, por que eu ainda estou em pecado? Não culpe Satanás, não, irmãos. O domínio dele sobre você já existe de muito tempo. A questão toda é porque eu ainda não consegui me livrar deste arrastamento. Se nós nos armarmos com este pensamento de que Cristo sofreu, padeceu por nós, para que nós tivéssemos vitória sobre o pecado, nós vamos ser vitoriosos. Se nós não entendermos esse mecanismo espiritual, isso é um mecanismo espiritual, irmãos. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar na igreja enfeitando bancos da igreja. A gente vai entrar na casa do Senhor, vai voltar para a nossa casa e nada vai acontecer. Nós não vamos viver uma experiência com Deus. Porque a experiência com Deus é que nos dá a firme convicção da verdade. Não se trata apenas de esclarecimento. Nós já sabemos há bastante tempo das verdades que nós não conseguimos viver. Armai-vos, pois, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta nesta vida, não vivais mais segundo os arrastamentos e concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha, eu conheci o Senhor hoje, a vida daqui para frente, ela precisa ser modificada.
Eu não posso mais viver como os homens desse mundo, irmãos. Já é o bastante que no tempo passado, antes de nós conhecermos ao Senhor, fizéssemos a vontade dos gentios, que são os descrentes, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Eu gosto muito dessa palavra borrachices aqui, porque hoje se conversa muita borracha, como se fala na linguagem popular. O sentido é mais ou menos o mesmo. Conversas vãs que não constroem, que não servem para coisa alguma. Preste bem atenção no que o apóstolo está dizendo. Já é suficiente que em tempos passados, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós vivemos fazendo essas coisas doidas. A nossa conduta gentílica, vamos dizer assim, como os homens descrentes, ela precisa cessar. O que eu estou fazendo da minha vida? Como disse o pastor na abertura da nossa pregação. O que eu tenho feito da minha vida? Não adianta eu dizer que vou na igreja e não faço nada. Eu preciso ir e preciso fazer a vontade do Senhor. Versículo 4. Pedro nos alerta para os nossos conhecidos. Não tem boca mais próxima de nós do que os nossos conhecidos, que o diabo gosta de usar para nos tirar do caminho. Por que é que você está mudando de vida? Você começou a ir na igreja agora, você não acha que está exagerando? Igreja boa de ir é aquela que a gente vai e sai do mesmo jeito que entrou. Igreja boa é aquela onde a palavra não incomoda você. Igreja boa é aquela igreja que só fala o que você gosta de ouvir, que enrola você. Eu digo igreja boa para o diabo, porque você vai continuar do jeito que você sempre foi. Satanás vai lá na tua cabeça, encher a sua cabeça de bobagens, para que você deixe o caminho que você encontrou. Preste atenção nisso. A palavra dos apóstolos, ela vem para nos alertar. Ele diz, olha, toma cuidado, porque essas pessoas acham estranho que vocês não andem mais ao lado deles, de uma forma desenfreada. E eles começam a blasfemar a respeito da sua nova vida. Eu quero dizer uma coisa para você que conheceu a palavra há pouco tempo, você que está agora tendo as primeiras experiências com Cristo. Mas é muito importante que as pessoas achem você esquisito. Nossa, você está ficando esquisito. Você diz, aleluia. Porque se eles não disserem nada, é que não está acontecendo nada, percebeu? Seus parentes mais próximos, pessoas conhecidas, seus amigos, devem achar você um pouco estranho. Olha, nossa, ele está ficando esquisito. Antes ele falava umas coisas assim, assado. Agora não fala mais. Antes ele vivia no bar bebendo, agora não bebe mais. Está ficando em casa com a família. O que será que deu nele? É importante a gente ter esses testemunhos, irmãos. Que eles nos achem mesmo pessoas estranhas, porque nós somos estranhos, somos peregrinos, estamos de passagens, somos forasteiros, não somos desse mundo, somos de fora desse mundo e estamos aqui pela vontade do nosso Deus. Não estamos aqui jogados à toa. Não estamos aqui para viver e desfrutar dos prazeres dessa vida
passageira, irmãos. Não estamos aqui preocupados com a nossa felicidade pessoal. Não tem coisa mais idiota do que isso, irmãos. Tola, infantil. As pessoas se preocuparem com a sua vida pessoal, como fazem em quase todos os países do mundo. Como é que esses senhores que estão à frente do mundo podem imaginar que é possível construir uma humanidade sem sofrimento, sem disputas, sem guerras, com as famílias pensando cada um em si mesmos? Aliás, quando pensam, há famílias cujos membros nem pensam em si mesmos. As famílias se desfazem porque elas foram construídas em cima de nada, não em cima de um alicerce sólido que só a palavra de Deus pode nos oferecer. Irmãos, eles acham estranhos. Que bom que eles nos achem pessoas esquisitas. Mas esses hão de dar conta àquele que está preparado para julgar vivos e mortos. Esse pessoal aí que leva a vida como quer, que blasfemam contra o povo de Deus, e eles fazem isso. Os donos do poder, eles blasfemam contra o Senhor. Hoje mesmo eu vi uma revista publicada por essas grandes editoras, mais uma vez tentando lançar descrédito sobre a história do grande profeta Moisés. Os irmãos devem ter visto nas bancas de revista. E a explicação é muito simples. As grandes redes televisivas estão perdendo audiência por causa da novela que a Rede Record está publicando aí na sua programação, que fala dos 10 mandamentos. A revista, está escrito lá assim, a verdadeira história dos 10 mandamentos, que eles acham que é a história deles. Esses homens são os donos do poder no mundo e que estão se sentindo ameaçados pela perda de audiência daqueles que até pouco tempo eles só ensinavam coisas ligadas à prostituição e à imoralidade. Estão preocupados. E nós vemos que a maioria da população está interessada em Deus, porque a maior parte do nosso povo faz parte do povo de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque esses homens que são donos do poder e das riquezas do mundo, são eles os responsáveis por toda a desgraça que nós vemos no dia a dia. Nós não precisamos fazer nada com eles não, viu, irmãos? Não precisa fazer nada com essa gente, não. Eles têm o pé bem já preso com o Espírito que deu todas estas coisas para eles. No tempo certo, a justiça de Deus virá sobre o mundo, como a palavra diz aqui, olha, eles hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Você viveu desonestamente, você roubou o povo, você depositou alguns milhões de dólares lá na Suíça, nas contas escondidas, nos paraísos fiscais. Pois é, está tudo anotado na contabilidade divina. Você vai morrer, e se você não foi preso ainda pela justiça daqui, da outra você não escapa. E se você foi preso pela justiça daqui, você vai ser preso do outro lado também, pode esperar. E a prisão lá, eu te garanto, é bem mais desagradável do que a de cá. O Senhor, Ele julga vivos e mortos. Porque por isso, versículo 6, foi pregado o evangelho também a eles, os que morreram, para que eles pudessem ter oportunidade de se arrepender. Olha bem o que diz essa palavra. Por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Quem pregou o evangelho aos mortos? Foi Jesus Cristo, segundo Pedro, para que na verdade eles fossem julgados segundo
os homens na carne, mas pudessem, depois desse julgamento, viver segundo Deus em espírito. Irmãos, a justiça de Deus, ela está nesse mundo, e não só aqui, mas com maior poder do outro lado. Aqueles que morreram sem encontrar o caminho da salvação, eles, depois de um grande sofrimento, eles terão oportunidade de receber as boas novas por meio de Jesus Cristo. Nós estamos em véspera do dia de finados, né? Já que nós estamos falando de mortos, vamos falar rapidamente da importância desse dia. No meio evangélico tradicional, muitas igrejas ignoram esse dia em que as pessoas vão ao cemitério para orar por aqueles que já partiram daqui. Uns para salvação, outros para condenação, outros para a morte, as regiões sombrias de sofrimento. As nossas igrejas, infelizmente, ainda são muito legalistas. Para elas, o homem só tem a opção de ser salvo ou ser condenado. Depois que alguém morreu, não se pode fazer nada pela pessoa. É muito fácil a gente falar da morte dessa maneira quando nós não temos mortos para chorar ou para sentir saudades. Mas a vida é uma grande experiência de aprendizado. Nós temos que respeitar os que vão ao cemitério, com a sua saudade, com a sua oração, com o seu clamor. E Jesus mesmo deu o exemplo de orar por aqueles que estavam nas prisões espirituais há muito tempo. E nós, como filhos de Deus, crentes em Cristo, podemos e devemos orar pelos que partiram daqui, pedindo sempre a Jesus que interceda por aqueles que cometeram graves pecados, por pior que sejam esses tais pecados ou transgressões. Sejamos nós fiéis também na dor daqueles que partiram. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O apóstolo diz que nós precisamos viver uma vida de sobriedade. O que é sobriedade? Uma vida equilibrada, sem excessos de qualquer natureza. Que nós precisamos estar vigilantes, nos mantendo sempre em oração por causa do maligno. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor, ele cobre a multidão dos nossos pecados. O amor tem um poder de apagar as nossas faltas. Por isso a igreja, ela deve conduzir os crentes a uma experiência com Deus. Porque se nós encontrarmos esse caminho, se nós recebermos esta luz, que é o Filho de Deus, nós vamos distribuir abundantemente esse amor às pessoas. E todo aquele passado delituoso que nós tivemos, nesse tempo, ou em qualquer outro tempo, ele será apagado, se nós amarmos com o amor de Deus. Sejamos hospitaleiros uns com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça
de Deus. Quer dizer, olha, se você tem um dom espiritual, se você ora por alguém e aquela pessoa se conforta, é curada, cuida direitinho desse dom, porque isso é de Deus. Nós precisamos ser bom dispenseiro. O que é o dispenseiro? Aquele que cuida da dispensa, onde as coisas do Senhor são guardadas. Precisamos ser fiéis ao Senhor nas coisas que Ele nos dá. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que eu estou falando? Eu vou dar uma opinião, eu vou dar que tipo de opinião? O que eu acho, o que eu penso? A minha ideia, o meu pensamento, os meus conceitos, eles precisam estar fundamentados na boa e santa palavra do nosso Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém for administrar, cuidar de alguma coisa, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo o nosso Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Ele segue aqui nos aconselhando e alertando: amados, não estranheis se alguma prova vir sobre vós, para vos tentar, como se isso fosse uma coisa estranha. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês possam regozijar e se alegrar com Ele. Se pelo nome de Cristo sois envergonhados, perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça, olha, que nenhum de nós venhamos morrer como homicida, ladrão, malfeitor, ou como aquele que se envolve em negócios escusos. Mas se você padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus também nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha, o julgamento começa pela igreja, viu, gente? E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Se fazemos o bem, podemos interceder por todas as pessoas, sejam elas vivas ou estejam elas mortas. Nós podemos interceder pedindo a misericórdia de Deus para que o sofrimento possa cessar. O Senhor, Ele nos fez seus filhos para a felicidade. Aquele que ainda não conhece o Senhor, um dia, com toda certeza, o conhecerá. Que a paz dele possa permanecer na igreja e chegar aos irmãos que em outras cidades e lugares estão recebendo a palavra. Que nós sejamos amparados pelo Senhor nas nossas fraquezas. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz